Posicionamento por GPS. O posicionamento pelo método GPS ou GNSS é baseado em dois tipos de medidas diretas entre o satélite e o receptor. São elas: medidas baseadas no código, que são as medidas das pseudodistâncias, e as medidas baseadas nas ondas portadoras, que são chamadas também medidas de fase. As medidas das pseudodistâncias, de um modo simplificado, pode ser definido como o produto entre a velocidade de propagação da onda eletromagnética vezes o intervalo de tempo entre a emissão e a recepção do sinal. Existem técnicas para obtenção de delta T, utilizando o que nós chamamos de batimento da onda. Na medida de fase, nós encontramos a distância entre o satélite e o receptor multiplicando o número inteiro de comprimentos de ondas mais a parte fracionária da onda recebida no receptor. Aqui nós temos a ambiguidade do meu sistema. Uma vez encontrado isso aqui, eu consigo obter uma distância dH. Evidentemente que esta distância é muito mais precisa do que essa distância. Então, os métodos de posicionamento vão utilizar uma dessas duas formas para poder medir a distância entre o satélite e o receptor. Em função do método de medição, tem-se disponível no mercado receptores adaptados para cada situação ou ambas. Os receptores tradicionais voltados para o mapeamento, aqui chamados de geodésicos, utilizarão as portadoras L1, L2 e L5 para o posicionamento. O objeto a ser posicionado ele pode estar em repouso ou em movimento, o que gera, nesses casos, um complemento à classificação dos métodos de posicionamento, ou seja, se o método é estático ou se o método é cinemático. Dentro dos métodos de posicionamento disponíveis, nós temos o método chamado absoluto, o método chamado relativo e o método chamado diferencial. E dentro de cada um deles, nós teremos subclasses estabelecendo se a metodologia será estática ou se ela será cinemática. O método absoluto é aquele método que faz uso apenas de um único equipamento. Então, para posicionar, eu necessito apenas de um equipamento. Evidentemente que todas as incertezas do meu sistema aparecerão na coordenada do meu ponto a ser determinado. Esse tipo de posicionamento, independentemente do equipamento que você vai usar, se é um equipamento de monofrequência, de dupla frequência ou de código, a incerteza do posicionamento praticamente é a mesma. Então não faz diferença em termos de precisão se você usar um equipamento de dupla frequência, de monofrequência ou código CA, trabalhando na metodologia absoluta. A única diferença na metodologia absoluta é quando nós fazemos uso do processamento por ponto preciso, que aí é uma técnica disponibilizada para determinação de coordenadas com um único equipamento e precisa. Essa técnica de posicionamento por ponto preciso é bastante utilizada atualmente para a determinação de vértices básicos. Nós podemos fazer isso enviando os nossos arquivos de coleta para o site do IBGE e processar lá, utilizando essa metodologia. No método relativo, o posicionamento ele emprega obrigatoriamente no mínimo 2 equipamentos, que devem rastrear simultaneamente uma constelação de satélites. E eu preciso também de uma coordenada do ponto base. É imprescindível a coordenada do vértice base. Por isso que na metodologia relativa, nós empregamos simultaneamente com a metodologia relativa o método PPP, porque o método PPP permite que eu determine a coordenada do meu ponto base. E a partir daí, então, eu posso empregar o método relativo para fazer meus levantamentos de GPS. A utilização dessa metodologia garante uma boa precisão na obtenção das coordenadas do receptor dito móvel, após o processamento dos dados. Então, é imprescindível que nós façamos o pós-processamento para que a gente possa obter coordenadas confiáveis. Dependendo do equipamento, a precisão pode chegar de 1 a 5 milímetros para receptores L1, L2 e L5, ou L1 e L2, basicamente, que ainda existem no mercado em grande quantidade, de equipamentos de dupla frequência. De 40 a 50 milímetros para receptores de monofrequência, que já não é tão comum encontrar no mercado. E de 1 a 3 metros para receptores que usam o código, o P ou CA. O método relativo é utilizado principalmente no mapeamento em aplicações que exigem alta precisão. Nós temos aqui um esquemático do levantamento relativo. Nós temos aqui o vértice base, que está simbolizado pelo ponto P, e o vértice hover, ou móvel, que está simbolizado pelo ponto A. Eu possuo a coordenada do vértice P, mas eu não sei a coordenada do vértice A que eu quero conhecer. Então, fazendo uso aqui simultaneamente de 2 receptores
em cima do P e em cima do A, ou seja, um receptor para cada ponto desse, vamos rastrear uma constelação comum a ambos os receptores, de tal maneira que os dados recebidos em A também são recebidos em P. Como a coordenada do ponto P é conhecido, fazendo uso dos dados recebidos da constelação GNSS, eu encontro a coordenada do ponto P. Quando eu comparo a coordenada do ponto P, obtida pelos dados fornecidos pela constelação, com a coordenada que eu conheço desse ponto, eu posso mensurar o que nós chamamos de vetor erro naquele instante específico. Ora, se eu permaneço em cima desse ponto durante um certo tempo, eu posso fazer uma lista com todos os meus erros ao longo do tempo. E, em cima do receptor que se encontra no vértice A, eu posso aplicar essa mesma correção. Então, nós partimos do pressuposto que o vetor erro, como uma função de tempo que existe em P, pode ser aplicado o mesmo vetor erro como uma função de tempo em A. E desta forma, eu corrijo a posição A, obtendo um valor mais confiável. O método relativo pode ser classificado em dois tipos, estático e cinemático. No caso do relativo estático, os receptores ficam estacionados durante um certo tempo, mínimo para que a gente possa determinar todas as incógnitas do sistema. O tempo mínimo de permanência nesses pontos vai depender basicamente do comprimento da linha de base e do tipo de equipamento que nós estamos usando. É uma função direta do comprimento e do tipo de equipamento, se L1, se L1, L2, se L1, L2, L5, etc. Na metodologia cinemática, ou também chamada de rápida, o receptor móvel percorre todos os pontos a serem rastreados, permanecendo parados nos mesmos por um certo período, de acordo com a metodologia de levantamento a ser empregada. Que nós podemos empregar o cinemático rápido, nós podemos pegar o stop and go, o cinemático, etc, etc. Vai depender de como que você vai trabalhar o teu equipamento para poder exatamente coletar esses dados. Para estabelecer condições geométricas durante a fase de ajustamento e melhorar a confiabilidade do resultado, pode-se incluir mais receptores durante a coleta de dados, criando o que nós chamamos de uma rede GPS. Então a metodologia relativa estática, utilizando vários equipamentos simultaneamente, é o ideal para se obter altas precisões nos ajustamentos. Essa configuração vai gerar redundância e possibilitará o ajustamento de observações, aumentando a precisão e a confiabilidade dos dados obtidos. O método do DGPS apresenta classificações segundo a escolha do método de obtenção das correções e da escolha do equipamento a ser utilizado. Segundo Segantini, as seguintes classificações podem ser encontradas nas literaturas: DGPS clássico, DGPS por suavização das portadoras, PDGPS ou DGPS preciso. O DGPS clássico utiliza como equipamento fundamental o equipamento baseado em código, principalmente código CA. Então nós temos aqui na base um equipamento à base de código e o outro equipamento no rover, também à base de código. O equipamento que está na base, ele recebe a posição, ele calcula a posição baseado na constelação dos satélites, determina o vetor erro e envia o vetor erro para o móvel. E dessa forma ele consegue então corrigir a posição do equipamento. A diferença aqui do DGPS clássico para os demais está fundamentada exatamente no equipamento. O equipamento que nós vamos utilizar para construir o sistema DGPS clássico é baseado em código. Esse sistema é muito utilizado na agricultura de precisão, principalmente para monitoramento, controle de colheitadeiras, de maquinária, etc. O PDGPS é uma outra técnica de medição diferencial baseada no uso da fase L1 ou L1-L2. Então nós podemos usar um equipamento somente de monofrequência ou também um equipamento de dupla frequência. Para isso, um receptor é colocado no ponto de coordenada conhecida e, mediante a comparação dos valores calculados de x, y, z para este ponto, determina-se a correção a ser aplicada no receptor móvel. Assim, é necessário que exista um link de rádio para a transmissão das correções a serem efetuadas. O que nós temos aqui é o esquemático da solução chamada RTK. Na solução RTK, a estação de referência ela recebe os dados do satélite, efetua-se um processamento da posição do ponto, determina-se o vetor de correção, que é encaminhado ao sistema de rádio
que envia essa correção para o móvel. Lá no móvel, os dados provenientes dos satélites são recebidos pelo receptor, que são processados pelo software, e calculada a posição. Soma-se a essa posição o vetor erro enviado pela estação de referência, e o que nós temos aqui é uma precisão mais refinada. Então, classicamente, esta é a solução baseada no RTK, ou também chamado de PDGPS. Olha aqui a base. A base recebe os dados da constelação de satélites, triangula essa posição, determinando aqui a coordenada do meu base. Como o base tem coordenada conhecida, ele então calcula a correção, que é essa variação em latitude, longitude e altitude. Poderia ser também a variação nas coordenadas cartesianas geocêntricas. O fato é que a partir do uso de um rádio interno ou externo, essa correção é enviada para móvel via link de rádio. E aí então determina-se a posição do móvel com precisão. Nós temos aqui uma outra situação, onde efetua-se a mesma correção, só que agora nós temos dois equipamentos com rádios internos, onde o próprio equipamento da base é quem envia a correção para o móvel que recebe do outro lado. Esta figura resume basicamente as precisões alcançadas com os sistemas diferenciais, quando comparado também com os sistemas relativos e absolutos. As observações relativas estão aí variando de uma precisão milimétrica até por volta do metro, enquanto que as observações absolutas estão variando aí de 10 a 100 metros classicamente hoje. Contudo, temos que observar o posicionamento do ponto preciso, que não se encaixa dentro dessa classificação. A precisão do posicionamento do ponto preciso, ela vai ficar nesta ordem de grandeza. O PDGPS vai trabalhar com uma ordem de grandeza de 1 centímetro até por volta de 1 metro. O DGPS e o DGPS clássico, observação do código, variação de 1 até 5 metros, 3 metros. E o DGPS com observação do código pela observação da fase, variando da ordem de 30 a 40 centímetros até 1,5 metro. Então esse gráfico ele resume as precisões encontradas nos métodos de posicionamento por satélite. O método diferencial, também chamado DGPS, tem por objetivo a eliminação dos erros comuns aos receptores para uma determinada área a fim de obter uma coordenada com melhor precisão. Desta forma, o método diferencial utiliza receptores estacionários e itinerantes e meios para informar o equipamento itinerante as correções a serem adotadas. Existem diferentes procedimentos para a geração das correções a serem transmitidas. Podemos fazer uso de estações de referência, podemos fazer uso de pseudodistâncias enviadas a esses equipamentos, podemos fazer uso de redes de estações de referência e podemos fazer uso da internet, o que hoje nós chamamos de N-trip. Então nós temos 4 formas básicas de corrigir os nossos dados, levando essas informações aos equipamentos móveis. O uso de estações de referência para obter as correções a serem transmitidas é relativamente simples. O receptor da estação de referência compara as coordenadas de navegação com as coordenadas informadas para aquele ponto e determina os valores de correção. ΔX, ΔY, ΔZ significam aqui as correções a serem transmitidas para os pontos móveis. Então nós temos aqui um equipamento que se encontra em um navio, está em movimento ou não, e nós temos aqui uma estação de referência cuja coordenada é conhecida. Então, ao receber os dados da constelação GPS, a estação de referência calcula a posição com os dados na constelação, compara com os dados obtidos na base, que é aquele que foi fornecido para ela, calcula o vetor erro e envia esse vetor erro para a estação móvel. Então, esse tipo de sistema permite que nós façamos a correção na hora, chamada correção online, no momento que nós estamos coletando os dados nos equipamentos móveis. A eficiência deste método depende basicamente da recepção dos mesmos sinais dos satélites, tanto na estação base quanto na estação móvel.
Isso quer dizer que, para que o método funcione de maneira apropriada, nós temos que garantir, ou vamos pressupor, essa constelação formada pelo SV1, SV2, SV3 e SV4 é rastreada simultaneamente tanto na estação base como na estação rover. Desta forma, podemos garantir que a correção calculada aqui pode ser aplicada do outro lado com confiança. O uso de medida das pseudodistâncias pode ser obtida também para determinar a diferença entre os valores medidos, que são aqueles online, e a medida de referência para uma estação de controle. Desta forma, pode-se determinar a correção nas pseudodistâncias a serem transmitidas aos pontos móveis. Então, o que basicamente nós fazemos é determinar qual é a correção que tem que ser efetuada nas pseudodistâncias numa estação de referência e enviar essas mesmas correções para um equipamento móvel, que vai fazer uso dessas pseudodistâncias corrigidas para se posicionar. Esse método permite trabalhar em grandes áreas. A precisão do método é da ordem de grandeza de 1 metro em um raio de aproximadamente 100 km. A cada 100 km que nós acrescentamos nessa área, a gente degrada o sinal em praticamente 1 metro. O uso de estações de referências, ou também chamadas de redes, permite obter um vetor de correção para uma região muito grande. Os valores de ΔX, ΔY e ΔZ determinados são então transmitidos para os receptores móveis via satélites de comunicação, os satélites geoestacionários, ou por redes de FM. Esse método permite trabalhar em grandes áreas denominadas de WAD GPS, com precisão. A precisão do método, segundo alguns autores, é da grandeza de 1 a 30 centímetros, dentro de uma região extremamente grande. Nós temos aqui o princípio de funcionamento dessa metodologia. Nós temos uma estação de referência, que tem um receptor GPS, que recebe os dados da constelação GPS e calcula a sua posição. Após calcular a sua posição, ele determina o vetor de correção a ser enviado, que por sua vez é enviado a uma estação de rádio FM. A partir da estação de rádio FM, é enviado para as antenas FM esta correção, que pode ser aplicada agora nos receptores embarcados nesses sistemas. Uma outra arquitetura bastante utilizada está exemplificada neste esquemático aqui. Ela é utilizada para áreas extremamente extensas, como por exemplo, uma extensão continental. Existem estações espalhadas ao longo do solo, que são exatamente as estações de referência, que recebem os sinais de GPS e determinam para cada estação dessa a sua respectiva correção. Essa rede, ela então conectada a uma estação central, que por sua vez envia essas correções a satélites de comunicação, os quais retransmitem as correções para os usuários que necessitam efetuar um posicionamento com precisão. Então, o avião aqui em questão coleta dados da constelação GPS, calcula a posição dele e recebe a correção exatamente para efetuar um posicionamento mais confiável. Esse sistema ele é muito empregado hoje em diversas áreas do planeta. Nós temos aqui as principais redes que atuam desta forma. A WAAS dos Estados Unidos, a EGROS na Europa, SDCM Rússia, MSA Japão e etc. São os principais sistemas de grandes extensões de posicionamento utilizados no mundo. O uso da internet ou rede, também chamado de N-Trip, permite aos usuários do sistema GNSS a utilização da técnica RTK, de posicionamento preciso, sem a necessidade de um link de rádio convencional. Para isso, basta apenas que você tenha uma forma de acessar a internet para que você possa buscar essa correção. O N-Trip permite a transmissão de correções de uma estação de referência base via protocolos de internet para um receptor GNSS em campo. Nós temos aqui o esquemático da rede N-Trip. Nós temos aqui um caster, onde os dados são centralizados. Nós temos as estações de monitoramento que enviam para esse caster essas correções. E um receptor, estando localizado em uma posição específica, vai selecionar qual a estação que ele deseja receber a correção.
em alguns casos específicos, em sistemas mais sofisticados, encontra-se qual é a estação mais próxima do receptor e é dela que vai vir a correção necessária para obter um dado mais preciso. Esse é o esquemático geral do funcionamento da rede N-Trip. A rede brasileira de monitoramento contínuo do sistema GNSS em tempo real é um sistema de posicionamento para usuários que fazem uso da técnica RTK ou DGPS nos seus levantamentos. A partir dessa rede de monitoramento contínuo do sistema GNSS, é possível obter a correção necessária para poder fazer um posicionamento mais confiável. O N-Trip foi projetado para disseminar correções de dados diferencial ou outros tipos de dados de GNSS para usuários móveis ou estacionários pela internet, permitindo conexões simultâneas de computadores, laptops e PDAs que possuem acesso à internet sem fio, como por exemplo GPRS, GSM ou modem 3G. Atualmente, o cluster da rede N-Trip do IBGE é formada por informações de correções de 120 estações. Nós temos aqui, espalhados no espaço geográfico brasileiro, estações que vão gerar essas correções que serão usadas pelos receptores móveis.